Há semanas em que tudo parece calmo, mas quem conhece o Porto sabe que o silêncio é só o respirar antes do rugido. O Dragão regressou ao trabalho, as velhas glórias voltaram a falar, o presidente traçou o rumo, a cidade estendeu-lhe a mão e o universo azul e branco volta a pulsar com vida. Entre o Olival, o estádio do Dragão e a Câmara Municipal, sente-se uma energia diferente, uma espécie de recomeço com cheiro a promessa. Há jovens a subir, há ídolos a sonhar com o regresso, há um clube que volta a unir gerações e há um presidente que não foge à verdade, mesmo quando ela dói. O Porto move-se, reage, constrói, luta. Cada gesto, cada palavra, cada treino conta. E o que se passou nos últimos dias mostra exatamente isso. Um clube inteiro a preparar-se, não só para a Taça de Portugal, mas para um futuro que quer mais justo, mais forte e mais nosso. Se és Porto de alma e coração, deixa o teu like, ativa o sininho e subscreve. O que vem aí vai mexer contigo. E o que vais ouvir agora vai incendiar as conversas entre os portistas. O Porto voltou ao trabalho. Depois de 5 dias de pausa, de respiração, de silêncio merecido, o Olival voltou a encher-se de energia. Os gritos, as ordens, as gargalhadas, o som das bolas a bater no ferro, tudo voltou a ecoar como um hino. Francesco Farioli, com o olhar de quem não perde um detalhe, reuniu um grupo reduzido, mas cheio de alma. 15 internacionais espalhados pelo mundo, mas quem ficou, ficou com fogo nos pés. Os jovens da casa voltaram a sentir o cheiro da relva dos grandes. João Teixeira, Tiago Silva, Ángel Alarcón e o sub-19 Antonin Nikolov juntaram-se à equipa principal e treinaram com a garra de quem quer provar que o futuro é já amanhã. E é nestes dias, sem holofotes, que se vê o verdadeiro Porto, o Porto que trabalha em silêncio, o Porto que constrói vitórias no suor, o Porto que renasce da base. No boletim clínico, Neuen Pérez e Luc de Jong continuam em tratamento, mas o espírito é o mesmo de sempre. Foco total, fé inabalável e uma só missão: preparar a Taça de Portugal frente ao Celuricense, jogo em que o Porto entra não para cumprir calendário, mas para afirmar que cada competição é uma guerra que se joga com alma. Farioli sabe que não tem o grupo completo, mas também sabe que é nestes momentos que se forjam as equipas a Porto, com os que estão, com os que acreditam, com os que não viram costas à luta. A ausência dos internacionais não é fraqueza, é oportunidade. É o espaço que os miúdos precisam para crescer, para aprender o que é vestir esta camisola, o que significa olhar para o escudo e sentir o peso da história. E é precisamente isso que faz do Porto um clube diferente. Aqui, ninguém espera que as estrelas voltem para começar a trabalhar. Aqui, cada treino é uma batalha, cada minuto é uma afirmação. E quando os jovens tocam no símbolo, percebem que estão a tocar na herança de um povo inteiro. O Olival voltou a respirar Porto. E quem lá esteve sentiu, o foco está vivo, a ambição está acesa, e a taça é o próximo grito de guerra. Nada de relaxar, nada de esperar pelo acaso. O Porto nunca espera, o Porto prepara. Porque é assim que se ganha, com disciplina, com entrega, com a chama que só quem é Porto entende. Mas acredita, o que vem a seguir vai abalar ainda mais. Porque o jogo fora das 4 linhas está longe de acabar. Há jogadores que passam pelo Porto. E há outros que ficam para sempre no Porto, mesmo quando já não vestem a camisola. Pepe é desses. Aos 41 anos, depois de encerrar uma carreira lendária, o guerreiro voltou a falar, e cada palavra foi uma carta de amor ao clube que moldou o seu destino. No Portugal Football Summit, Pepe podia ter falado apenas de títulos, de Real Madrid, de glórias. Mas não, falou de coração, falou de gratidão, falou do Porto como quem fala da família. Disse que foi no Porto que aprendeu a vencer, que conheceu a mulher da sua vida, que criou os filhos, que se fez homem. Disse que o Porto lhe deu tudo e que um dia há de devolver. Quero voltar ao clube. Quero dar algo ao Porto, ao clube e à cidade que me deu tudo, confessou, com o olhar de quem nunca saiu de casa. E é impossível ouvir isto e não sentir o arrepio. Porque Pepe não é só um símbolo de garra dentro de campo, é a encarnação viva do que é ser Porto. A entrega total, o respeito absoluto, a mentalidade de quem nunca aceita perder sem deixar tudo no relvado. Ele falou de sacrifício, de disciplina, de resiliência, de noites sem dormir e de uma carreira que durou até aos 40 não por sorte, mas por obsessão. Trabalhava 24 horas por dia, sempre a pensar nos 90 minutos, disse ele. E quem o viu em campo sabe, não era exagero, era verdade. Pepe jogava como respirava, com intensidade. E até agora, longe das chuteiras, essa chama continua acesa. Faz ciclismo, corre, mantém-se ativo. Diz que não tem saudades de jogar, mas sente falta da adrenalina da luta.
E a forma como fala mostra que essa chama não se apaga, apenas espera o momento certo para reacender, talvez num cargo, talvez numa função, talvez num simples abraço ao dragão. Pepe é Porto. E ouvir o capitão dizer que quer voltar é sentir que o passado, o presente e o futuro se cruzam num só símbolo, aquele escudo que ele defendeu com sangue e alma. E quando ele diz um dia quer voltar, não é uma promessa qualquer, é o eco de quem deixou tudo em campo e ainda sente que o clube é parte do seu corpo. Há histórias que custam a engolir e esta é uma delas. Porque dói ver Pepe longe das quatro linhas. Mas há uma verdade que consola. Quem é Porto nunca parte, apenas muda de lugar. E o regresso dele, seja qual for a forma, vai ser mais um capítulo de amor eterno entre um jogador e um povo que nunca o deixou de idolatrar. Mesmo ferido, o Porto continua de cabeça erguida. E o que se segue vai mudar tudo outra vez. Há dias que não são apenas datas, são declarações de amor. O dia do clube, celebrado no Estádio do Dragão, foi isso mesmo, uma prova viva de que o Porto continua unido, vivo, orgulhoso e cheio de energia nova. André Vilas-Boas subiu ao palco diante dos sócios e falou com emoção, com verdade e com o brilho de quem acredita no futuro. Falou de investimento, de ambição, mas acima de tudo de alma, essa palavra que não se compra nem se ensina, apenas se sente. Temos ambições renovadas. Sofremos o suficiente na época passada. Investimos muito na equipa e temos um treinador que sabe o que é o Porto, disse o presidente. E nessa frase está tudo. A dor de quem passou por um ano difícil, a coragem de quem não se esconde e a esperança de quem acredita que o melhor ainda está por vir. Farioli, o novo comandante, foi elogiado com palavras de quem reconhece espírito de dragão. Temos um treinador que sabe o que é o Porto, o que é a relação carnal dos adeptos com o clube. Não podia haver descrição mais certa. Ser Porto é sentir o sangue a ferver, é viver cada jogo como se fosse o último. E Vilas-Boas mostrou que o Porto está a reconectar-se com essa essência, com a emoção, com o povo, com o amor genuíno pelo símbolo. Os sócios aplaudiram de pé. E não era só pelas palavras, era pelo que viam à volta. Um clube com 15% de crescimento associativo. Um portal do sócio que aproximou o clube das pessoas. Rosetas de diamante entregues a sócios com 94 anos. Uma homenagem à história viva do Dragão. Um presidente que fala de servir e não de mandar. Vilas-Boas lançou até um desafio. Transformar o dia do clube em algo ainda maior, juntando aos Dragões de Ouro, no dia 28 de setembro, o aniversário do clube. Um dia inteiro de tertúlias, de convívio, de celebração portista. Um dia que não seja apenas de cerimónias, mas de alma. E como se não bastasse, lembrou ainda o memorial a Pinto da Costa, o presidente dos presidentes. Um espaço sagrado que guarda mensagens, cascóis e lembranças deixadas por gerações inteiras de portistas. Passem por lá, pediu. Leiam as mensagens. É digno e está bonito. Porque o Porto não apaga o passado, honra-o. Este é o novo Porto que está a nascer, moderno, digital, competitivo, mas com o coração preso à sua história. E no olhar dos adeptos, sente-se a confiança. O Dragão volta a respirar harmonia, a sentir-se casa, a ser família. Mas do nada, algo começou a mudar. O Porto deixou de falar só de problemas e começou a falar de futuro. E no meio de tudo, percebe-se que há um novo ciclo a começar, um Porto que volta a ser Porto. O que vem agora vai arrepiar qualquer portista. O futebol mudou, e o presidente do Porto não tem medo de o dizer. André Vilas-Boas voltou a ser voz firme no meio do barulho, a apontar o dedo a um sistema que está a sufocar os clubes históricos e a favorecer quem chega com o bolso cheio. Está cada vez mais difícil contratar, avisou. E a frase ecoou como um alerta, não só para os portistas, mas para todos os que ainda acreditam num futebol justo. Vilas-Boas explicou o que se passa, com uma frieza que até dói ouvir. O Porto já não compete apenas com Real Madrid, Barcelona ou PSG. Agora luta com o Burnley, o Sunderland, o Bolonha. Clubes médios que, apoiados por milionários estrangeiros, gastam mais em jovens promessas do que os grandes portugueses conseguem sonhar. O Vinícius Júnior da vida, o Endrick, o Estevão já vão direto para o Chelsea ou para o Real Madrid. Já não passam por aqui, lamentou. E essa frase, Dragão, é um murro no estômago, porque o Porto sempre viveu de descobrir primeiro, de formar, de lançar, de transformar talento em história. O presidente falou com clareza. Explicou que este cenário é o resultado de uma revolução silenciosa. 50% dos clubes da UEFA já pertencem a multiclubes, cadeias de equipas que partilham jogadores, orçamentos, scouting e dinheiro sem fim.
Enquanto isso, os clubes associativos, os que ainda pertencem aos seus sócios, como o Porto, lutam com menos armas, mas com mais coração. E é aí que mora a diferença. Fizemos investimentos fortes, com custos altos e salários pesados, admitiu Vilas Boas, mas foi o preço para manter o Porto competitivo. E quando um presidente fala assim, não é queixa, é aviso. É o Porto a dizer ao mundo que continua vivo, mesmo quando o sistema parece querer empurrá-lo para o canto. Mas esta luta tem também um lado de orgulho. Porque enquanto outros clubes vendem a alma por um cheque, o Porto continua a ser Porto, um clube de sócios, de gente, de verdade. Um clube que resiste ao poder fácil, que prefere lutar com o que tem do que vender o que é. E é isso que nos diferencia. A fé em cada jovem da formação, o olho clínico de quem descobre antes, a coragem de insistir quando os outros duvidam. Vilas Boas disse o que ninguém quer ouvir. O futebol português corre o risco de ser engolido por um modelo desigual. Mas também disse o que todos precisavam de sentir. O Porto está pronto para reagir. Estamos abertos à discussão. Queremos soluções, queremos valorizar o futebol português. Quando uns choram a crise, o Porto trabalha para a mudar. E essa é a essência do Dragão. Não reclamar, mas reagir. Porque o Porto é isto. A resistência que teima em existir, a coragem de enfrentar gigantes, a fé de quem acredita mesmo quando o mundo parece desabar. O que está prestes a acontecer vai deixar o Dragão em suspenso. A última notícia é de arrepiar. Há decisões que valem mais do que qualquer troféu. Há gestos que não se medem em dinheiro, mas em significado. E foi isso que aconteceu quando a Câmara Municipal do Porto assinou com o clube um acordo que vai ficar na história. A cedência dos terrenos para a construção do novo pavilhão multidesportivo dos Dragões. Rui Moreira disse-o sem rodeios. É um ato de justiça. E não podia ter dito melhor. Durante anos, a cidade e o clube viveram de costas voltadas. Mas agora, finalmente, Porto e Porto voltam a caminhar lado a lado, como sempre devia ter sido. O novo pavilhão não é apenas um edifício. É um símbolo de futuro, um espaço para os jovens da formação crescerem, sonharem, acreditarem. É o Porto a investir na base, a preparar a próxima geração de guerreiros que vão vestir o azul e branco com o mesmo orgulho que um dia vestiram Gomes, Médger, Deco ou Pep. É o Dragão a plantar as suas raízes outra vez, a construir com alma, com a força da cidade e o suor dos seus. Rui Moreira lembrou o passado, os tempos em que o clube lutava sozinho, sem o apoio da autarquia, sem o reconhecimento merecido. Mas também lembrou a transformação. Hoje, toda a gente sabe que o Porto faz parte da identidade da cidade. Desde a Birmânia ao Bangladesh, o Porto é o rosto do Porto. E é verdade. O nome do clube leva a cidade ao mundo. Cada vitória é um hino à invicta. Cada taça é uma bandeira erguida em nome de todos os portuenses. O novo pavilhão é mais do que um espaço, é um legado. É o Porto a dizer aos seus filhos, o futuro é vosso. Continuem a lutar, continuem a sonhar, continuem a ser Porto. E há algo de poético nisto. O clube que nasceu da vontade de uns poucos vai ter agora uma casa nova construída pela força de muitos. Um símbolo de união, de gratidão e de fé. Este acordo é o reflexo do que o Porto está a viver, uma reconstrução que vai além do futebol. É o clube, a cidade, os adeptos e a história de mãos dadas outra vez. E isso, Dragão, vale mais do que qualquer manchete. Porque quando o Porto cresce, a cidade cresce com ele. O Porto nunca desiste, só recua para saltar mais alto. Contra tudo e contra todos, continua a fazer história. Quem sente, nunca desiste, e quem acredita, volta sempre mais forte. Se sentiste isto como eu, comenta, partilha e mostra que o Porto vive em ti. Porque o coração azul e branco não bate, ruge.